Vai. Bom dia! Não tem bom dia, nem tem boa tarde, não tem boa noite. É bom dia. Hoje é o Dia Internacional dos Baianos. Hoje nós temos o Wellington Calazans aqui no Pão na Chapa, 29h12, 29 minutos de comentário e 12 minutos de propina, só que hoje a propina deve ser um pouco maior, não tenham dúvidas. Esse programa aqui eu falo que é Dia dos Baianos porque esse programa aqui a gente vai dedicar aí ao Paulo Roberto Álvares de Souza, soteropolitano, que mora em Orolândia e que faz hoje 18 anos de idade. Mentira, é um pouquinho mais, mas só um pouquinho. É isso aí, Paulo Roberto. O Paulo Roberto é o pai da Maíra, que está sempre com a gente aqui. Tá bom? Paulo Roberto, muitas felicidades aí e manda ver aí em Orolândia aí. E antes da gente ir para o principal, a gente fala os acessórios, fala um pouco dos acessórios. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos em plena sucessão política. A corrida não vai ter golpe. Quem pode tomar um golpe é o Bolsonaro, como eu falei aqui, eu não faço clickbait. Eu fiz um programa dizendo que o Bolsonaro poderia cair. E cair significa cair dentro do próprio governo. Não significa cair, ser colocado para fora. Nenhum governo democrático aguenta duas rupturas democráticas em seguida. E quem está por trás disso pensa. Não é assim como os conspiracionistas falam. O que existe em Brasília é que, dada a fragilidade do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, para deixar claro para vocês, nada mais é do que um governo Dilma de calças compridas. Ou Dilma era um governo Bolsonaro de saia rodada. Ambos são entreguistas, neoliberais e têm no seu comando comandantes fracos, frágeis, ao contrário do que os conspiracionistas querem fazer ver. Os conspiracionistas tentam botar na cabeça da gente que os militares estão de tacape na mão, dominando tudo, quando o cenário é de um eterno não sei o que vai acontecer. O não sei o que vai acontecer, a tentação para o golpe é grande, o golpe efetivo, de fato, bota para fora, tira, encheu o saco, não dá mais. Esse Dilma, ninguém aguenta. Mas só que não dá para fazer um Dilma depois de uma Dilma. O sistema não aguenta, o sistema está saturado. Então, o que existe hoje é uma corrida desenfreada entre vários grupos. Como eu falei, Bolsonaro já pode ter tomado o golpe, já pode ter virado rainha da Inglaterra. A sua fraqueza política leva a isso. A sua fraqueza de atitudes, idem. Porque se presidente eu fosse desse país, Felipe Neto e mais uma meia dúzia, pelo menos por aqui, já estariam atrás das grades, com toda a democracia e exatamente respeitando a democracia. Por quê? Porque simplesmente praticam terrorismo, claro, aberto, de forma inequívoca, mostrando simplesmente a tibieza, a frieza desse governo. Um governo tíbio, fraco e sem atitudes políticas, que deixa esse cenário todo. Esse governo, como todos os governos hoje no mundo, praticamente, com raras exceções, vivem de joelhos curvados única e exclusivamente para a economia. É o único lugar onde eles rugem como leões. A Dilma era a mesma coisa. O governo dela era fraco, ela era humilhada em praça pública, passava por vergonhas mil, cada um fazia o que bem entendia, só que quando chegava no ínterim economia, a coisa mudava. As decisões eram draconianas, eram de cima para baixo e não tinha conversa. Joaquim Levy fez o maior contingenciamento da história do Brasil, muito maior que Bolsonaro, que tudo, e colocou no mercado 5 milhões de desempregados com a ajuda da Lava Jato, que foi criada pela própria Dilma, e sua tragédia dentro da Petrobras na mão de Graça Foster. Ambas deveriam estar em cana por isso, e não gozando de toda a liberdade do mundo. Não faço aqui nenhuma ode de defesa ao Lula, porque o Lula tem culpa
a partir do momento em que colocou essa senhora para sucedê-lo e hoje divide cadeira com ela, mostrando que o Lula parece ser, leva tudo a crer, ser simplesmente um grande refém desse PT, que teimam em chamar de jurídico. Não existe PT jurídico. Existe PT e não PT. Quem é PT está no PT, quem não é PT está fora do PT. Não existe PT jurídico. Lá dentro tem umas 2.428 correntes e tendências. A maioria delas, todas elas, os principais pontos e órgãos dentro do próprio PT, dominados de forma ampla e restrita por identitários. E esse partido que hoje faz a grande oposição no Brasil traz a reboque e cria o costume para toda a esquerda. Haja vista que Ciro Gomes também se diz opositor, se diz de oposição, se diz trabalhista, mas não abandona o identitarismo de forma nenhuma. Cada vez mais se abraça a ele. Até agora ninguém se deu conta que aquilo ali é um jacaré, mas dizem que o cara que está se afogando transforma qualquer jacaré em tronco e se abraça com ele. Ciro Gomes, como terceira força cada vez mais fraca no cenário nacional, também se abraça esse jacaré e vão para o fundo. Eu tenho hoje Chico aqui também com a gente, de todo dia. Chico hoje vai falar mais, né, Chico? Não tem problema. E eu vou passar o Chico dar o bom dia e passar para o Wellington, porque o Wellington tem bastante coisa para falar exatamente sobre essa praga do século XXI. Essa praga que não é nova, ao contrário do que vocês pensam, ela não é nova. O Entre Guerras criou um regime extremamente identitário. Os movimentos libertários de liberdade, a emancipação da mulher, todo ele foi feito, não que a gente não seja a favor da emancipação da mulher, absolutamente, da igualdade de direitos de todos os seres indivíduos, absolutamente, mas da forma que foi feito, da forma que aconteceu. Criaram movimentos libertários que acabou desencadeando no maior conjunto de tensão entre imperialismo, liberalismo, socialismo, nazismo e fascismo. Tivemos tudo ao mesmo tempo no planeta, e todos eles desenvolvimentistas, coisa que é proibido falar, né? Todos eles. O Império japonês se expandiu, o liberalismo nos Estados Unidos se expandiu, e quando todos se expandem ao mesmo tempo, eles criam uma onda de choque, batem uns com os outros, e o confronto é inevitável. Essa é a análise que nunca ninguém faz. Todo mundo prefere ir pelo caminho fácil de chamar o Hitler de genocida, e o Duce também, e por aí vai, e também botaram o Stalin, porque os Estados Unidos, com o liberalismo, quis ganhar tudo isso aí, abafaram o imperialismo japonês, porque virou aliado, e pronto. Na Alemanha conseguiram fazer a mágica perfeita, que foi execrar o nazismo, execrar o Hitler e tirar os alemães do cenário. Eles conseguiram uma mágica. Ou seja, se tem ódio do nazismo, se tem ódio do Hitler, e o alemão foi incensado da história. Ele não teve culpa nenhuma. Parece que Hitler foi pegar suas tropas, seus exércitos, seus altos oficiais em Marte, talvez com Elon Musk do passado. Mas isso a gente fala depois. Chico, dá o bom dia, dá o seu recado rápido e vamos... Não rápido, pode falar mais, claro. E vamos passar para o Wellington Calazans, que, enquanto isso, eu vou para os comentários aqui para ver o que o pessoal está falando. Tá certo, Rubem. Bom dia para você, bom dia, Wellington. Bom ter você aqui com a gente, mais uma vez. Hoje a gente vai lhe usar mais, né? Tá bom? Vamos perguntar mais coisas aí para você. É bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Essa questão levantada pelo Rubem, que é tema de chamada da live, né? Eu gostaria de até preparar e passar para o Wellington. Eu entendo que, se a gente observar um pouco o mundo, né,
nós temos o projeto da China como vencedor, da Rússia como vencedor, outros tigres asiáticos, né, seguindo um modelo que você percebe que o país começa a olhar para dentro dele, né, para a sua coletividade, para o seu povo, né, em detrimento dessa ideologia neoliberal. Esses países que tomaram essas decisões há tempos atrás conseguem se destacar, conseguem crescer, conseguem prover mais para o seu povo. E aí você começa a perceber o seguinte: o que falta ao Brasil seria uma decisão mais nesse sentido, voltada para a coletividade, né? Uma ideia de nação voltada para a coletividade, contra a ideia do neoliberalismo, que é uma ideia que prioriza o indivíduo em detrimento da coletividade, né? Então, o raciocínio para nós deveria ser o inverso do que nos é imposto pelo neoliberal, pela política Paulo Guedes e tantos que foi também do política econômica até do PT, né, dos últimos governos. Então, nós temos que caminhar num outro sentido. Onde entra o movimento identitário? O movimento de identidade ou identitário, ele entra como instrumento de uma guerra híbrida para inviabilizar esse pensamento, essa estrutura, essa criação de uma estrutura de Estado voltada para a coletividade. Por quê? Porque quando você fala de movimento identitário, de causa identitária, você fala de tribos, você divide, você começa a dividir, você começa a tratar a sociedade como pedaços, como fragmentos. E esses fragmentos são baseados em causas que são verdadeiras, são causas legítimas, são causas importantes. Olha o tamanho da desonestidade, né? Você se utiliza de causas legítimas, de causas relevantes, né? De temas sérios que devem ser tratados com seriedade, mas esses temas são usados de forma a dividir a sociedade para que não se tenha um pensamento unificado em torno de nação, né? Então, é instrumento, sim, de uma guerra híbrida. É um instrumento utilizado para inviabilizar o Estado, né? O crescimento da nação. Então, eu queria passar essa ideia, ou seja, é um instrumento neoliberal, porque a partir do instante que você abandona o coletivo e pensa de forma individual, seletiva, em tribos, você está caminhando para o pensamento neoliberal, que a gente já sabe é o nosso posicionamento, que é o atraso, né? Que vem trazer todo esse atraso para o nosso país, né? Então, eu passo a palavra para o Wellington, com essa já abertura, depois vem mais, tá, Wellington? Então, segura essa aí, segue aí para a gente, meu amigo. Um bom dia para ti. Um bom dia para você, Chico Moraes. Obrigado por essa introdução que vai me ajudar muito no raciocínio. Obrigado, Rubem, pelo convite. Agradeço também ao público. Eu participei aqui há 15 dias e houve uma repercussão muito positiva. Assim, eu tenho sido bastante humilde, né, nas redes sociais. Eu utilizo minhas próprias redes sociais e trabalhos eu faço mesmo para outros órgãos e não tenho mais aquela preocupação de gerir um canal próprio e etc. Apesar do Rubem aí ter prometido uma força lá no meu canal do YouTube para eu produzir mais, e ele disse que vai me transformar num popstar do YouTube. Então, eu sou grato a isso, até porque eu fiquei estimulado mesmo a ler mais e pesquisar mais sobre as questões que atingem diretamente esse debate brasileiro, viu, Chico? E aí eu entro já comentando um pouco o que você falou.
o tema proposto sobre identitarismo eu acho muito oportuno. O Rubem fez um mini apanhado histórico, mas existem muito mais variações do que é o identitarismo que as pessoas não estão discutindo. Então, como é comum que as pessoas assistam aos vídeos, né? Inclusive esse aqui, com pressa, tem pessoas até que assistem na velocidade 2, né? Assim, fica com aquela voz de Pato Donald, ou então pulando partes, ou achando que já sabe tudo que vai ser dito até o final. Eu quero começar falando a você que está aqui participando desse debate, né? Porque já que existe um chat, é um debate vivo, né? Em tempo real, que a política identitária é uma semente da direita que a esquerda pelega no mundo todo assumiu como uma bandeira confortável para defender valores que são inseparáveis da condição de ser civilizado, de ser humano. Então, é muito simples dizer: eu sou contra o racismo, eu sou contra Olha, eu quero sintetizar, para poupar esses identitários todos, o seguinte: todo preconceito é burro e deve ser condenado. Certo? Eu conheci pessoas inteligentíssimas no continente africano, negros, inteligentíssimos, que me ensinaram coisas que são para toda uma vida. Se eu fosse preconceituoso, eu jamais teria sequer me deslocado para o continente africano para trabalhar, para trocar experiências, para aprender, não é? Nasci na Bahia, como o Rubem disse que é o Dia Internacional da Bahia no programa. Nasci na Bahia, em Salvador, 75% da população é afrodescendente, não é? Então, nem há espaço para falar sobre essas questões tão básicas. Quem é racista é idiota, certo? Agora, eu não posso pegar um movimento negro e transformar numa nova Constituição. Ah, o negro falou, é a lei. Não é? E aqui eu pego um exemplo que foi muito... Eu debati em off na época com o Rubem, porque o Rubem é uma pessoa que eu gosto de debater exatamente por isso. Porque ele tem essa visão sem romantismo, sem essa polidez vocabular que tem sido injetada por esses identitários para bloquear o debate. O primeiro bloqueio dos identitários é impedir que você use palavras que expressem o seu sentimento. Você não pode falar... Eu, por exemplo, na Bahia e no Rio de Janeiro, que eu adoro o Rio de Janeiro, e frequentei muito o Rio de Janeiro a minha vida inteira, né? A gente fala com carinho as pessoas, ou neguinho, chama de neguinho, mas, porra, e você acha que isso é preconceito por quê, minha gente? Preconceito de quê? Isso é um carinho, isso é amor. Você está entendendo? Amor, essa palavra que as pessoas, inclusive os identitários, temem essa palavra, porque ela integra, quebrando essa barreira que o Chico falou aí, de criação de bolinhas, porque é muito mais confortável. Você divide e cada um é o capataz da sua capitania hereditária. É uma beleza, identitarismo, né? E aí o que é que acontece? Você não pode usar expressões, aí vem o neoliberalismo e atropela, falando palavrão, falando coisas absurdas, mas que comunicam com a base que está sendo usada por esses mesmos neoliberais. Mas idolatram esses caras porque eles têm todo um marketing em torno deles e parecem deuses, né? A ponto de idiotas como Felipe Neto, Luciano Huck, serem debatidos na política brasileira até como potenciais quadros da política. Não, nada que impeça na democracia, até qualquer idiota que foi eleito pelo povo, né? Em tese, né? Em tese. Mas quando a gente começa a dar mais destaque à opinião de um idiota em detrimento de quem realmente tem algum conhecimento, faz uma crítica fundamentada, a gente está alimentando esse tipo de subnúcleo do nada, pastel de vento, debate de nada em cima de nada que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, Rubem, Chico, eu optei por usar uma linguagem pouco polida de forma intencional,
para que o povão me entenda, para que você que está me assistindo possa levar para aquele seu tio rude que só sabe falar 3, 4, 5 palavras, não tem mais sinônimo do que isso, entendeu? Então, leve esse debate para ele entender o que é que está sendo criado no entorno dele, porque quando você abandona esses conceitos acadêmicos e essas palavras bonitas que o identitarismo elegeu como aceitáveis, você comunica, você fala, você expressa, certo? Aquilo que você sente. Por isso que os donos do dinheiro, eles falam o que o povo quer ouvir, o que o povo entende, e eles estão muito à frente, porque eles comunicam, eles expressam aquilo que eles intencionalmente elegeram como estratégico. Então, eu não quero aqui ficar parecendo aqueles almofadinhas, se sentindo na moda para ficar falando de palavras bonitas, e eu quero falar o que eu acho do identitarismo como uma pessoa que observa a política com os olhos da crítica, como uma pessoa que abomina a idolatria a qualquer um. A idolatria é um obstáculo ao debate, a idolatria é um obstáculo ao pensamento próprio. Quando você começa a idolatrar alguém, aquele alguém pode fazer qualquer coisa errada, só porque você disse que ele é seu ídolo, você vai ter que concordar com o erro dele, você não vai ter mais a capacidade de negar que aquilo que ele fez está errado. Então, vamos parar com essa burrice de chamar esse ou aquele de mito, de meu ídolo, de meu rei, de meu dono. Pô, se você quer ser escravo, tudo bem, mas se declare primeiro escravo antes de começar por aí fazendo apologia a A, B ou C. Então, essa linguagem pouco romântica, ela é utilizada de propósito por mim, porque eu vejo todo e qualquer identitário como um obstáculo à justiça social, certo? E ao que poderia conduzir uma sociedade ao auge da equidade dos valores mais nobres, inclusive a liberdade de expressão. Eu sou da comunicação e digo, eu formulei esse exemplo aqui que parece chulo, não é? Que é quem tem cu tem medo, vou falar aqui sem polir mesmo, certo? Quem tem cu tem medo, não existe essa expressão popular? E de propósito, para que você preste atenção ao que eu estou dizendo. Não é? Porque se não fosse verdade isso, a sabedoria popular não iria consagrar como está consagrado. Então é importante que você incomode os identitários, fazendo perguntas. Eles abominam a pergunta. Eles abominam, porque a pergunta joga eles na vala comum. A pergunta joga eles na mesmice que eles são. Então, eu quero que você que está me assistindo, eu quero convidar Rubem e Chico para esse debate, para que todos possam perceber que as políticas identitárias são, por enquanto, um anestésico para que ninguém perceba o estrago que está sendo feito contra uma nação, contra um povo. E eu não falo só do Brasil. Essa praga aí que o Rubem colocou como a praga do século XXI, ela está sendo difundida em vários países, certo? E ao contrário do que dizem, não são os países ricos e ditos civilizados que estão debatendo isso, não. Não, o debate nos países nórdicos, eu moro aqui na Suécia, é um país nórdico, não é sobre essas questões. É sobre dinheiro, emprego, redução de carga horária, manutenção do salário 100% com horas a menos de trabalho, divisão dos lucros com as máquinas. Esse é o debate aqui. Isso aí não está passando no Brasil. Isso aí não está passando nos países africanos com os quais eu tenho contato. Então, o identitarismo em si, Chico, para passar a bola para você e para o Rubem, nessa primeira etapa aqui, é uma visível oposição à unidade de classes. Tanto que, ficando apenas no caso do Brasil, já que eu estou falando para uma maioria esmagadora de brasileiros, né? Quem mais investiu nessas pautas identitárias foi o reacionário George Soros, através da sua Open Society. A Fundação Ford também é outra
certo? Que patrocina até políticos brasileiros para que eles defendam essas pautas que não vão levar o país a lugar nenhum, nem o povo, certo? Mas dentro do país, com as famílias bilionárias e os empresários bilionários também têm interesse em fomentar essas pautas, não é? Porque essas pautas, elas acomodam as pessoas, elas confortam as pessoas. E as pessoas não dão conta sequer que quando usam, por exemplo, a expressão fogo no racista, ela está já totalmente dominada pelo ódio, quando a gente tem que defender a justiça social de um modo pleno. A gente deve educar as pessoas sobre a importância de não ser racista e não fomentar esse confronto racistas, não racistas, homofóbicos contra... É uma sopa de letra LGBTI, Z, parece prefixo de rádio quando eu era locutor, viu? ZYC 29595, aquela coisa. Então, essas coisas, parece prefixo de rádio, né? Então, essa sopa de letras que não vai levar ninguém a lugar nenhum. O debate é grana. Uma vez eu falei isso, quando eu era daquela outra página lá, e eu falei com uma convidada que era comentarista e falei assim, olha, essa questão do identitarismo, ela é resolvida com dinheiro. Se as pessoas tiverem emprego, dinheiro, elas não vão ter tempo para ficar debatendo essas coisinhas aí. Então, o problema é econômico e as pessoas precisam brigar por salário, por emprego. Essa é a luta. O resto é tudo balela, tudo paliativo. É botar band-aid em catapora, entendeu? E aí foi uma confusão do cão, eu tive até que sair do próprio programa nesse dia. Eu me deixei lá, batendo boca, porque eu não aguento, às vezes, ouvir. Né? Tem que ser gentleman, de vez em quando. Eu volto daqui a pouco, então, Rubem e Chico, para falar um pouco mais. O microfone aí, Rubem. Pensei que tinha ativado. Fui no lugar para ativar e não ativei. Tem uma frase aí célebre que simplesmente se perdeu com o tempo, inclusive quando você entra na internet, no pai dos burros, no Google, que eu estou parando de usar, eu estou mais no Pato, no GoPro, porque é bestificante. Quando você coloca uma palavra-chave, uma tag, e você vai puxar aquilo ali, primeiro vem a propaganda, vem a tentativa de vender qualquer coisa, vem o patrocinado, vem o que a CIA colocou, vem tudo, e depois na terceira página você para de procurar, porque você não tem mais saco. Então, assim, não tem, mas tem, está lá para trás, está fora da linha de interesse. Então, tem uma frase célebre que diz que, eu falo assim, quando eu fui procurar, eu acho que ela é de Rui Barbosa, mas eu vou acabar assinando e ficar com ela para mim, porque eu não acho mais a autoria dele, que é aquele negócio que você não deve elogiar ninguém ao ponto de você se comprometer ao ter que divergir dela, ou então você criticar alguém tanto ao ponto de você ter que voltar atrás para tecer talvez até um elogio a essa pessoa. Por isso que eu tenho um tratamento meio equânime com o Bolsonaro. Eu trato ele de forma civilizada, mesmo ele não sendo. Ele é chucro, ele, como eu falei, ele parece a Dilma. Quem teve o trato pessoal com a Dilma, eu não tive esse desprazer de ter nenhum tipo de trato pessoal com a Dilma, mas amigos meus tiveram. E é uma pessoa que faz mal ao espírito e à alma. Ninguém vai para uma reunião com a Dilma e volta do mesmo jeito. Tá? É daqueles seres assombrados. Tem seres iluminados e seres assombrados. Seres iluminados é aqueles que você, quando chega perto, você sente aliviado. Aconteceu comigo com o Brizola. Quando eu apertei a mão de Brizola e dei um abraço no Brizola, eu senti uma energia diferente. Não tenha dúvida, ali estava uma pessoa diferenciada. E quem teve o desprazer de fazer uma reunião com a Dilma sentiu exatamente o oposto. Parece aquele filme soturno de classe Z, mas que tem tudo a ver, porque os fatores vêm de baixo. E o Wellington reproduz na prática o que a gente faz aqui e conta a história que as pessoas que pararam de ler, que não têm mais o costume de ler,
a nossa sociedade cria idiots savant, gente com pós-graduação, doutorado, inclusive essa história de pós-graduação e doutorado virou uma praga, virou um câncer da sociedade criado pelos Estados Unidos. Antes você ia num médico, vai lá no doutor fulano de tal, vai lá no doutor Barcelos. O doutor Barcelos é um cara experiente, tem 20 anos de experiência de vida. Hoje não, hoje você chega lá, tem um moleque imberbe que pendura na parede 30 quadros de doutorado, 30 de pós-graduação, 60 de pós-graduação, todos eles, e ele nunca consertou a asa de uma rolinha, né? Ele, com dinheiro, ele conseguiu aquilo ali, ou através de outros meios, ele conseguiu colocar aquele currículo maravilhoso. Todo mundo parece cachorro, lates, lates e lates. A experiência, a qualidade profissional vai pronto. Um médico amigo meu, fantástico, fora do comum, médico de verdade, com M maiúsculo, aquele M de 2 metros de altura, mandou, eu vou mandar o áudio para você, Calazans, se eu não mandei, eu vou mandar desse meu médico, falando sobre, fala assim, hoje nos Estados Unidos, à beira da cama do paciente, não existe medicina. É zero de medicina e 100% de tecnologia. Há um ponto que hoje o cara chega para você e começa a falar que você, por causa de um movimento político identitário, por causa disso tudo, é identitário o movimento, dizem que você não pode fazer tratamento precoce, quando a medicina é tratamento precoce desde o momento que você chega e sente uma dor de barriga. Você chega, ai, doutor, está doendo, não estou passando bem. Criamos o conceito americano daquele negócio, vá lá, faça 32.420 exames, porque isso dá dinheiro, muito interessante, isso daí movimenta a máquina. Logo depois disso, por enquanto, você toma esse analgésico e volta para aqui para a gente descobrir que daqui a 15 dias, que se você tivesse começado o tratamento 15 dias antes, que é exatamente hoje, você estaria salvo. Mas, infelizmente, você está com a leptospirose e em 5 dias você morre. Ou então você está com a Covid, que em 5 dias você passa de sintomas benignos para sintomas malignos. E esse interregno mata a pessoa. E os identitários vivem aí querendo criar a pauta, vender a pauta que foi empurrada para eles, que ninguém pode fazer isso. Só que tudo isso vai na linguagem do Rui Barbosa, para as pessoas que não leram, né? Quando ele chega em casa a altas horas e tem alguém dentro do galinheiro dele, ou pateiro dele, né? E ele, bucéfalo anácroto, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmídeos, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelfa e a solapo. O ladrão olha para ele, estupefato, e pergunta: porra, moço, posso roubar os patos ou deixo os patos aqui? Não. É exatamente isso que acontece. Falam com você como o Rui Barbosa falou com um simples ladrão de pato, que provavelmente estava com a família passando fome em casa, doido para levar aqueles patos, já sonhando com eles no espeto. E ele dá esse discurso aqui que o cara fica mais perdido do que cego em tiroteio. Hoje, por exemplo, o ponto-chave que o Hélio Calazans passou aqui, que explica toda essa situação, é exatamente isso. O fim do questionamento e da pergunta. Você não pode mais perguntar. Quando te perguntam, eu chego e o cara fala assim: você tem que... Eu uso máscara. Eu uso distanciamento social. Mas, ao mesmo tempo, eu chego e falo assim: vem cá, se você chegar no interior da Nigéria, que tem uma concentração de população 8 vezes maior que a brasileira, aonde um brasileiro que está na miséria parece um cara de classe média, aonde se você der máscara para o povo, eles vão cozinhar e fazer sopa com ela e comer a máscara, esse pessoal tem 50 vezes menos mortes por Covid que aqui. Como você me explica isso? O cara olha para você e fala assim: conspiracionista! Conspiracionista! Você está... então quer dizer que você nega a doença? Você faz isso? É como eu tenho uma posição firme, consolidada, que o homem não foi à Lua.
baseada em critérios totalmente técnicos e científicos. Não é por achismo. Consigo fazer 10 programas sobre isso e discutir com qualquer um por isso, sob até minha ótica de tecnólogo, de técnico, de manutenção de unidades altamente sofisticadas, as mais sofisticadas que a gente teve no Brasil durante todo esse período. Eu faço questionamento. Quando eu abro a boca e falo isso, o cara, sem discutir comigo, bota o dedo na minha cara e fala que eu sou terraplanista. Porque a ignorância que ele tem, que ele tenta passar para mim, que ele é o verdadeiro ignorante. Ele diz que o homem foi à Lua, sim, porque ele foi bombardeado com isso. Ele não tem capacidade de questionar essa máxima. Quando ele fala comigo e eu questiono isso e tento levar para o lado técnico, ele me chama de boçal, de ignorante, quando o boçal ignorante é ele. Ele não sabe como funciona o carro dele, eu sei. Ele não sabe como funciona o micro-ondas dele, eu sei. Ele está falando com uma pessoa altamente capacitada para falar de máquinas. E ele não tem conhecimento nenhum. Mas ele, por um estranho odor público da sociedade colocada pela mídia, pela pauta, pelo identitarismo, por criar identidades, núcleos de identidade, esse cara se acha altamente qualificado a pautar quem ele quiser. Então, foi muito interessante essa fala do Wellington, exatamente nesses pontos aqui. Eu, antes de passar a palavra para o Chico, para dar mais ênfase a tudo isso aí, eu quero agradecer a Paula Alessandra, Superchat, e ao Márcio 245. E o Márcio já deixa uma pergunta no ar para o futuro, não precisa responder agora, porque eu sei que está no bojo de tudo. O Márcio 245, que está sempre com a gente aqui, pergunta para o Hélio Calazans: o Brasil tem jeito? Tá? Ou o nosso destino é ser um grande Congo belga? Tá? Usando uma analogia para um continente que nenhum Mama África brasileiro tem coragem de visitar. Todos eles exaltam a Mama África, mas todo mundo gosta de ir para Paris ou então para Nova York e, quiçá, todo mundo gosta de dar uma esticadinha para ver o Pato Donald em Miami. Todo mundo. Mas o Wellington não. O Wellington conhece de direito e de fato aquele continente tão falado e, ao mesmo tempo, aonde ninguém quer botar o pé, principalmente os que se dizem negros e chefes de gangues, né? Gangues virtuais que atacam a tudo e a todos e fazem um negacionismo com uma palavra de ordem. Chico, algum complemento para a gente passar para o Hélio Calazans e eu vou caçar aqui as pessoas. Vou aqui com um tacape caçar um pessoal aqui nas perguntas. Chico, bola contigo. Beleza. Tem sim. Vou pegar até um gancho do Wellington aí, da fala do Jorge Soros, até para o pessoal entender, né? O que projeto é esse, né? De implementar neoliberalismo pelo campo da esquerda, pelo campo trabalhista. Que é isso? Ele está querendo acabar com... Não. O que acontece é o seguinte: você tem aquele efeito do zoológico da Argentina, né? Não tem aquele zoológico da Argentina que as pessoas vão em cima do leão, abraçam o leão, tira foto com a leoa, com as feras, né? As feras estão todas adormecidas ali, sedadas, né? Então o processo, esse processo, ele não é para exterminar, é para inviabilizar, é para tirar a força, né? É para desviar da verdadeira vocação da esquerda, né? A esquerda, como o Wellington muito bem falou, o debate que está rodando é em cima da grana, né? E esse em cima da grana é o seguinte: é a luta de classes, né? Que não é a luta de classes, não é sair na porrada, não, amigo. A luta de classes é o seguinte: é a luta por uma distância menor, né? A distância, quer dizer, de baixo para cima, né? Vamos encurtar essa distância de baixo para cima, onde o funcionário que ganha menos na empresa e o funcionário que ganha mais na empresa, vamos encurtar essa diferença. Essa é a verdadeira luta da esquerda,
do campo trabalhista, né? Essa é a verdadeira vocação, é a verdadeira luta, que vem sendo inviabilizada por essas causas identitárias. Outra questão também que é importante, em vez de você ter uma ideia determinada, um foco, né? Você tem a criação dos ídolos, né? Você tem aquele processo de sectário, né? Você começa a criar seitas, verdadeiras seitas, em torno de ídolos, né? Quando, na verdade, nós devemos esquecer as pessoas e pensar nos projetos, né? Você começa a separar e entender que também, volto a falar, é o processo chinês, é o processo da Rússia, ainda com algumas questões a serem melhoradas. Mas a China conseguiu um patamar de pragmatismo tão grande, né, que, independente de quem assumir o governo, a pauta está determinada, filho. Não tem mais como sair daquilo. Pode chegar quem for ali no cargo máximo, que ele vai cumprir a pauta. E por quê? Porque a pauta é mais importante que as pessoas que vão conduzi-la. Entendeu? Esse é o pensamento. A Rússia ainda tem uma questão aí de sucessão que ainda não está tão perfeita quanto a chinesa, né? Que é extremamente pragmática. A Rússia ainda caminha para isso, mas ainda não chegou lá. E nós estamos muitíssimo atrasados. Nós estamos ainda criando ídolos, criando seitas em torno dos ídolos, não é verdade? E o projeto, e a discussão, qual é a discussão? É o que o Wellington falou. O meu ídolo, ele pode andar nu na rua, que eu vou dar uma desculpa de que, mas ele está certo. Ele pode xingar os outros, então eu vou falar, não, mas ele xingou ali, está certo. Tudo está certo. As pessoas perdem a capacidade de debater, de responder perguntas, como o Wellington falou. As pessoas não respondem mais as perguntas, né? A cegueira sectária toma conta de uma forma que as pessoas simplesmente se anulam, né? E ficam em cima das pessoas e esquecem da pauta, né? Do projeto. Você tem que ter um projeto, você tem que estar discutindo, essas questões. Essa é a oposição verdadeira, essa é a esquerda. A luta é de classes, amigo. A luta sempre foi de classe. E eu não quero matar o patrão, não. Eu só quero o seguinte, que essa diferença encurte para perto dele. Eu não quero que ele ganhe menos, eu quero que está embaixo ganhe mais. Né? Essa é a verdadeira e legítima bandeira, né? da esquerda, que vem sendo inviabilizada dessa forma, né? Onde você coloca foco nas questões pequenas e pontuais e pulverizadas e bolhas, né? E deixa de ter um verdadeiro caminho, um verdadeiro plano, um pleito legítimo para você lutar por ele, né? É isso aí que eu queria acrescentar em cima do que o Wellington muito bem colocou, e passo para ele de novo. Segura de novo aí, Wellington. Valeu, muito obrigado. Ô, Rubem, eu queria só que você, antes de falar aqui sobre o que o Chico comentou, você repetisse a pergunta, né? Acho que foi sobre o Congo, não é isso? Você, inclusive... Não, o Márcio 245, nosso amigo aqui, participa de todas as lives ele está aqui, ele merece um destaque, outros merecem também, é claro, todo mundo é importante aqui dentro desse processo, mas ele veste a nossa pele, né? Então, ele fala assim, será que é para a gente jogar a toalha? O Brasil tem jeito? O Brasil tem solução? Será que o nosso futuro seria nos tornarmos um Congo belga? Ou, quiçá, outro qualquer lugar ultra explorado
do planeta. Então, eu passo essa pergunta para você e sempre avisando para as pessoas que é exatamente isso que querem que a gente pense. Faz parte da guerra híbrida. Mas o Hélio veio falar disso e eu não vou tomar a fala dele. Ô Rubem, de uma forma muito honesta, se o Guedes conseguir destruir a burocracia brasileira, ele vai fazer com que o Brasil seja um mero terreno de exploração. Porque, a despeito de existirem funcionários públicos, servidores públicos, de modo geral, que são verdadeiros parasitas, mas existem pessoas sérias, e são essas estruturas que mantêm o Estado. Olha, atenção, eu estou falando de Estado, estrutura de Estado. As pessoas confundem muito Estado com governo, mas eu estou falando de Estado. Então, para a gente não ser um mero terreno de exploração, nós precisamos aqui lutar para que tenhamos uma burocracia brasileira, né, estruturada. Se isso for destruído, aí sim a gente vira uma feira, um mercado livre daqueles, de qualquer país aí que você vê nos filmes, né? Pronto, eu acho que eu respondo isso aí. Então temos que lutar por isso, defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros, primeiro, para depois falar sobre o governo. Estado, minha gente, Estado, né? Quando eu vejo que o debate sobre Forças Armadas no Brasil, eu falei isso aqui há 15 dias quando eu estive aqui, está limitado ao que um idiota fala no Twitter, as pessoas não têm noção do que é uma instituição Forças Armadas para uma nação. Aí, meu irmão, eu nem debato, sabe? Eu nem debato. Eu prefiro ficar calado, porque não tem condição de você aprofundar um debate quando a pessoa não entende a importância, né, de uma instituição como as Forças Armadas. Hoje, por exemplo, vocês falaram aí sobre o golpe de 64, dia 31, que acabou virando 1º de abril, né? Não foi golpe, 1º de abril. Então, o que acontece? Não dá para você fazer apologia à tortura, não dá para você misturar a importância de termos um almirante Otton produzindo uma tecnologia nuclear para o benefício do Brasil e do brasileiro, para misturar aí com Vilas Boas da vida. Não dá, são coisas diferentes. Então, essa fulanização que o brasileiro adora, o brasileiro foi criado como? Assistindo He-Man, né? Super-Homem, Homem-Aranha, sempre tinha um herói que ia salvar ele, tirar ele ia sair dali da frente da televisão todo feliz. Aí, na pior, quando era entretenimento, era Xuxa, Luciano Huck, os Trapalhões. Os frutos são esses aí que a gente está vendo. Então, cabe ao brasileiro ter vergonha de ser tão burro, né? E eu estou falando isso e eu me incluo nisso aí, sabe? Porque se eu tivesse uma educação de base melhor, eu seria outra pessoa ainda melhor. Mas a gente faz questão de viver nesse improviso. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não funcionou. O jeitinho brasileiro é isso aí que a gente está vendo. É desemprego, é igreja comandando a sua vida. Né? O jeitinho brasileiro é isso. A gente está falando sobre esquerda ter que debater identitário. Aí eu vou voltar para o tema, viu? Você falou sobre os Soros. É sim estratégico. É um anestésico. A política identitária é uma vaselina que permite, uma linguagem bem pura, que o neoliberalismo atoche até o talo em você com vidro moído, que chamam de cerol, né? E areia, certo? É isso, para isso que serve a política identitária. Então, estão tentando institucionalizar panelinhas ou patotas, né? Tem região no Brasil que chama patotas, outros chamam de panelinhas, na Bahia a gente chama de panelinha, certo? Que ficam defendendo essas microbolhas que, somadas, não passam de uma propaganda de cereal, né? Na caixa é lindo, você vê, cheio de fruta vermelha, quando você abre, é um saco com ração de gato dentro, assim, uma coisa horrível, assim, você vai comer esse negócio aqui? Não dá, né? Então, é isso que é o identitarismo. É muito bonito, muito florido, você vê que os caras que são identitários, eles têm um vocabulário, né? Assim, eles são sedutores. Não, tem um termo, inclusive, que eu acho nojento pra cacete entre as mulheres. Sororidade. Porra, meu irmão, isso para mim é ceboso, sabe? Usando a expressão baiana.
Mas tudo bem, cada um que seja identitário ao seu modo. Então, eu acho que essas microbolhas que estão se formando, elas já perceberam que isso também é uma indústria. É uma indústria que gera emprego, gera uma graninha para eles ali, garantir o meu aqui, ó, vou garantir o meu enganando os bestas. É uma espécie de pastor, né, de charlatão da fé, mas que no lugar da Bíblia cada um usa sua bandeirinha ali como sua Bíblia, onde todo mundo tem que seguir a risca. E aí vem o que é mais grave, viu, Rubem e também Chico? Eu lembro de uma conversa, eu estava em Lisboa uma vez, e esse Rubem maluco ligou para mim para me contar umas coisas, e ele me falou uma coisa engraçada sobre as bolhas, as microbolhas dentro das bolhas do identitarismo. Então, aí não é mais, o problema não é mais homofobia, já é homofobia contra o negro magro. Ah, mas e o negro gordo? Não, mas aí é de outro grupo. Então você é o homofóbico negro gordo. Ah, mas e os carecas? Ah, não, tudo bem, mas e os que usam perucas? Mas e o trans? E o pós? É tanto termo. Aí ficam ali. Igual aquele especialista em cabeça de alfinete. Eu vou contar aqui uma história, uma piada, para ilustrar bem a situação do identitarismo, viu, Rubem? Porque é a piada, esse momento de rir que a gente percebe, é nele que a gente percebe como é que as coisas funcionam. Tinha um cidadão que estava desesperado com dor nos testículos. E ele entrou num prédio lá e viu na porta Dr. Rubem. Vou dar seu nome aí para ficar mais engraçado o negócio. E o cara, Dr. Rubem, pelo amor de Deus, me acuda aqui, porque eu tô com a dor no testículo que eu não aguento. Aí o cara falou assim, mas você tá com dor no testículo? Que você vem aqui, doutor, é o meu testículo esquerdo que tá aqui, eu não sei, eu acho que é porque eu joguei bola ontem e tá uma dor insuportável. Ele, meu amigo, eu sou especialista no direito. Ele, vá ser especialista assim na casa, porque o cara era advogado, entendeu? Então, então, é isso, identitarismo, é especialista demais em nada, tá entendendo? Não resolve, é muita especialização em nada. E aí virou TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O pessoal fica fazendo gozação daquela Flor de Lis, não é o nome daquela mulher que é deputada e que está aí com tornozeleira? Isso, que passou o marido. Acusada de... Por enquanto é acusada, né, já que não foi julgada ainda, eu vou respeitar os termos jornalísticos, acusada de ter assassinado, ou demandado assassinar o marido, né? A Flor de Lis. Então, o pessoal fica falando que, porque ela tem a própria interpretação dela do que é a fé, porque ela já dizia que o sexo tinha que ser entre pessoas da mesma linhagem, alguma coisa assim, umas loucuras. Isso era um fetiche sexual dela que ela transferiu para a religião para justificar, para ser aceito no meio que ela dominava. O identitarismo é isso. Quando ele começa a fragmentar, nada mais é do que TOC, transtorno obsessivo compulsivo do líder, que quer manter a sua liderança, viu que ao ser questionado ele não consegue explicar suas próprias contradições, e aí ele começa a criar subdivisões, para ver se ele mantém o dele ali garantido, né? Para ver se os seus fiéis continuam fiéis. É só isso. Então a política identitária, Rubem e Chico, para devolver para vocês, muitas vezes, nem sempre, ela age como uma máfia. Porque no afã de defender um determinado segmento, atropela as leis universais que foram elaboradas para o cidadão e não para um determinado grupo de indivíduos, certo? Por exemplo, se a mulher comete um crime, muitas feministas definem esse crime dela de alguma maneira poética, no afã de defender... Benevolente, né? Apenas por ser mulher, ela não é uma criminosa. Vira um atenuante. Isso, criam esses paliativos que vão sendo permissivos para que a gente vá construindo uma sociedade mais doente do que aquela que está sendo criticada. Entendeu? E no caso do racismo, que eu mencionei aqui no começo, eu vou citar aqui, eu até falei que ia citar, e esqueci no começo, porque a gente embola aqui, isso é ótimo, eu adoro estar aqui, por causa disso não tenho que seguir aquele negócio
quadradinho, assim, sabe? Eu gosto, a gente fala aqui, depois muda de bomba atômica para agulha, e isso é ótimo. Então, o que acontece? Tem aqui, certamente, torcedores do Flamengo, porque é uma torcida gigante, que não é tão grande, mas é grande também a torcida do Bahia. Teve um episódio, né, e eu liguei para o Rubem, porque eu gosto de debater esses temas de identitarismo com o Rubem, porque ele é especialista em dar porrada. E eu gosto disso, sabe? Porque é um choque de realidade. O jogador Gerson, do Flamengo, ele acusou um jogador que é colombiano, equatoriano, perdão. Não, é colombiano. Colombiano, que é o Índio Ramírez, não é? De ter chamado ele, de ter dito a ele, cala a boca, seu negro. Certo? Para começar, o Índio Ramírez, esse jogador de 22 anos, jogador da seleção da base da Colômbia, está até contundido agora, ele não fala sequer o espanhol da Colômbia como deveria ser falado. Ele é de uma pequena região onde fala um dialeto próprio. Então, já aí, ele tinha um mês e meio que tinha chegado no Brasil. Não sabe, até hoje não sabe que ele foi operar o joelho lá mesmo na Colômbia. Não sabe falar português, né? E o Gerson acusa esse rapaz de ter chamado ele de ter dito cala a boca, seu negro. E aí a Globo, aquela que só bota negro para ser empregada doméstica na novela, né? Agora é a defensora das bandeiras identitárias. O que acontece? Agora inverteu. Agora, quando aparece um físico nuclear, é negro. Porque é a narrativa que a Globo quer para o momento. Ah, certo. Mas eu estou falando que historicamente ela foi assim, né? Eu estou fazendo apanhado histórico. Então, o que acontece aqui? Aproveitaram que tem um presidente do Esporte Clube Bahia. É um identitário ridículo, não é? Que fica botando, camisa, Dia da Mulher, camisa rosa. Tem que ter um jogador com camisa número 24, porque... Meu irmão, o cara abriu a boca para falar que a palavra da vítima tem que ser respeitada porque é verdade, porque foi ele quem sofreu a acusação, a agressão. Meu amigo, como é que uma pessoa faz uma coisa da minha sorte? É que lá na Bahia, com 75%, sobretudo em Salvador, 75% da população negra, houve uma revolta gigantesca contra esse idiota desse presidente, que no lugar de defender o seu patrimônio, o patrimônio do clube, não é? E ter exigido provas, como depois ele teve que fazer, não é? E não houve provas, pelo contrário, a prova que conseguiram foi de outro jogador, Bruno Henrique, ter chamado o jogador Ramírez de gringo filho da puta, que aí já entra em outra, não é? Na xenofobia, que é outro tipo de bandeira identitária também, muitas vezes, é muito usado, né, como bandeira identitária isso, mas existe, é um crime, não é? Todo mundo cala a boca, ninguém foi para a delegacia, arquiva aí, cala a boca. Mas depois, com o passar do tempo, eu, com minha malandragem de quem trabalha com comunicação, percebi que aquela declaração do Gerson nada mais era do que uma necessidade da produção de um canal de esportes da Globo de armar uma vinheta bonitinha para, no intervalo do jogo, falar que o futebol era um esporte democrático e que condenava todo tipo de preconceito, onde a fala do Gerson, acusando um outro jogador inocente de um crime que ele não praticou, era usada para justificar a questão do racismo. Então, olha o nível do que é identitarismo. Prefere estragar, destruir com a imagem, a reputação, a vida de um jogador de 22 anos de idade, que já tinha sido da base de sua seleção, e que por pouco não foi maculada, se a torcida do Bahia não reagisse à altura. E aí eu agradeço a torcida do Fluminense, do Rio, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, que no início, não é, aderiu ao oba-oba da Globo e do Gerson, mas depois todo mundo reagiu e ficou lá, ficou pior. Então o tiro saiu pela culatra, eles recuaram.
Eu estou dando esse exemplo porque futebol é um esporte que está presente. Tá aí, pandemia, então o futebol está rolando como entretenimento. É identitário também. Então, Rubem, então, Chico, precisamos respeitar as pessoas como elas são. Se você começar a dizer que eu lhe respeito porque você é careca, eu lhe respeito porque você é negro, você não está olhando o ser humano como um humano. Você está olhando ele como uma capa. E capa não é gente. Né? Capa é capa. Então, desculpe mais uma vez ter me estendido muito e eu devolvo aí a pelota, como diria o Índio Ramírez, para vocês. É perfeita essa colocação, essa subdivisão da sociedade, essa fragmentação que a gente vê todo dia, que a gente fala que a estrutura romana de dominação é elevada à enésima potência, ou seja, você já está sendo, você está levando ela até o ato de levar uma caneca à boca. Então, é o seguinte, eles conseguiram simplesmente estratificar isso a um ponto absurdo. Essa semana eu tive a grata surpresa de ter na nossa participação, na nossa live, um cara assumidamente gay e assumidamente anti-identitário, esqueci o nome dele aqui, queria citá-lo aqui, o cara dizendo que ele era gay, ele não praticava o homossexualismo. Isso deve ter chocado as pessoas. O cara é arquiteto, engenheiro do meio ambiente, e falou que ele era gay e que a preocupação dele era com o emprego, com o trabalho, com a colocação, com a vida dele. Exatamente isso. É exatamente isso. Quando o cara chega para mim e fala assim, eu sou gay, eu falo assim, bicho, conte comigo. Conte comigo. Se alguém lhe respeitar nesse espaço, tem aqui alguém solidário a você, que você tem o direito de fazer o que você quiser. Isso é igualdade. Agora, se o cara fala assim, eu sou gay e esta é a minha pauta, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você ainda quer uma pauta para exercer um direito de liberdade seu? Que pauta, cara pálida? Que pauta? A pauta é LGBT. Que história é essa? Você faz da sua vida sexual o que você bem entende, e eu defendo isso. E vou defender sempre. E vou defender o negro, e vou defender a mulher, e vou defender qualquer um. O gordo, o careca seria corporativismo. Mas tudo bem, não tem problema. Então é o seguinte, é claro que sim, eu defendo o seu direito à manifestação. Agora, o Wellington, quando fala, eu tenho um exemplo prático de lei, várias. Agora, a mais latente, aquela que exclui o denunciado do processo criminal, eu chego agora, faço uma denúncia do Wellington Calazans. Aqui a gente tem costume de usar as nossas figuras, porque assim a gente não melindra ninguém. Quando a gente vai colocar como figura de retórica o Rubem, o Chico ou o Wellington, qualquer um dos participantes aqui, nós não estamos melindrando ninguém. Foi igual a minha mulher, falou assim para mim, olha, poxa, não fica usando o exemplo do Gari, não, porque a pessoa pode se sentir melindrada. Ela estava certa. Falei, então tá bom, eu vou passar a usar o exemplo do técnico mecânico, que sou eu. Então eu não estou melindrando ninguém. Então é o seguinte, o primeiro grande rasgo de identitarismo e é o seguinte, cancelamento da figura do ofensor denunciado é a Lei Maria da Penha, que é uma excrescência nacional. Eu não sei se você sabe, Wellington, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro constatou, dentro da estatística do próprio Ministério Público, que quase 70% dos casos, ou um pouco mais acima de 70% dos casos de flagrantes ou de denúncia, denúncias de agressão do companheiro eram falsas. Mas só que tem uma coisa, hoje basta a uma mulher chegar numa delegacia e acusar o companheiro ou alguém de tê-la agredido. A figura desse cara automaticamente passa para o limbo.
Ele fica num limbo ali onde ele não tem direito à defesa, ele não tem direito a nada, ele não tem direito à livre manifestação, a nada. Ou seja, o artigo 5º da Constituição é rasgado, jogado no lixo, e vai-se por essa variante. Foi uma das excrescências que o PT criou nesse país a favor da juristocracia, foi essa figura perniciosa da Lei Maria da Penha. Rubem, você é a favor que se bata em mulher? Onde eu falei isso? Onde? Releia o meu comentário, aonde eu falei isso, em que ponto eu falei isso. Eu acho que qualquer ser humano tem que ser denunciado se agredir alguém, e quem for agredido é vítima. A partir do momento que a sua lei funciona, você não precisa de Lei Maria da Penha. Você não precisa de lei anticorrupção se você tem um código processual e penal justo para punir as pessoas. O Brasil é um dos raros países do mundo que tem uma lei, ou talvez o único que tem uma lei tão abrangente antirracismo. Você não precisa de nada complementar a isso. Nada, nada. Já existe uma lei antirracismo. Você não precisa complementar nada com isso aí. Até porque o Código Processual Penal brasileiro deveria abranger tudo isso aí, e abrange. Então, é o seguinte, são criadas essas figuras midiáticas que, na realidade, depois redundam em elementos de dominação. Dominação, medo da sociedade, e a gente se torna acuado. E a gente vai criando, como disse o Wellington, microbolhas. Negro. Né? Essa história me lembra uma piada muito antiga, acho que da época do Pasquim, já que o negócio é contar piada para a gente fixar as coisas, a história do Jimmy Carter, quando ele foi eleito em 1976, presidente dos Estados Unidos, assumiu em 77, e ele estava em Washington, D.C., lá no Distrito de Colômbia, capital dos Estados Unidos, um entreveiro dentro do ônibus. Os negros eram obrigados a usar o fundo do ônibus, né? E os brancos usavam a frente. E os negros entraram dentro do ônibus revoltados com aquilo, porque o seu Jimmy Carter, nós votamos nele, porque o seu Jimmy Carter disse que ia acabar com isso. E a briga continua, e o ônibus não sai, passa a comitiva presidencial, e os negros cercam a comitiva e chamam o Jimmy Carter. O Jimmy Carter desce, vai lá, é aplaudido por todos, entra dentro do ônibus e tenta saber o que é a situação. E o porta-voz dos negros chega e fala assim: seu Jimmy, respeito, presidente, aqui é o seguinte, estão dizendo que os negros, nós temos que continuar usando o fundo do ônibus e os brancos à frente, e a gente quer sentar em qualquer lugar. E o Jimmy Carter, o senhor prometeu que isso ia acabar. Ele falou assim: perfeitamente, é um compromisso meu de campanha, e a partir de hoje isso está extinto. Não existe mais preto nem branco nos Estados Unidos. A partir de hoje todo mundo é verde, porque é a cor da minha campanha. Para mim, todo mundo é verde. E os negros efusivamente aplaudiram. Quando acabaram de aplaudir, ele falou assim: agora vamos botar uma ordem nisso aqui. Os verdes escuros ficam atrás e os verdes claros ficam na frente. Né? Então, é isso que nós temos quando nós pegamos as nossas situações e damos para essa juristocracia, para esse pessoal, operadores profissionais do comando, do poder, tomam a rédea da coisa. O Wellington não é tão gasto como eu, mas ele é do tempo em que a gente, quando era pequeno e queria arrumar dinheiro, a gente vendia até garrafa vazia. A gente arrumava um jeito. E quando a gente... qualquer chance, você pensava logo em fazer 15, 16 anos, arrumar um trampo, fazer alguma coisa para ter um dinheirinho extra. A puberdade, né? Você fechou acidentalmente aí o seu microfone. Nós entramos numa geração onde todo mundo quer fazer isso, ainda quer mais, ele quer ficar rico. O cara com 16 anos hoje, ele não quer apenas um dinheiro para sair no final de semana, para ir na balada. Simplesmente ele é rico. E o melhor de tudo, sem trabalhar. E todo mundo vende isso como possível, como cabível.
são simplesmente os desvios da nossa sociedade, de uma forma assim assintosa. Para fechar esse meu lado da minha fala, eu vou responder aqui ao Calçadão Recife, que criticou o meu ponto de vista quando eu falei do assoberbamento, do falso conhecimento. Você provavelmente entendeu errado, você entendeu as coisas de forma literal. É o grande problema. A pessoa, quando não consegue, não estou lhe criticando, eu estou simplesmente abrindo seus olhos, estou ajudando. Quando você vai para a literalidade da coisa, você acaba tendo um conceito errado do que os outros falam. Você tem que ser um pouco mais amplo. É para isso que a gente tem esse canal e é por isso que a gente não tem 3.000 ou 30.000 assistindo a gente. A gente tem 255 pessoas assistindo agora, que para a gente é um público maravilhoso, porque é um público diferenciado, e eu acredito que você também o seja, senão você pode se esmerar para esse ponto. Quando a gente fala isso, é porque você não pode simplesmente tratar profissionais de batelada. Profissional não é feito de batelada. Profissional é feito individualmente. Não adianta você encher um profissional de certificados que ele não vai ficar bom por causa disso. Você não adianta dar uma carteira de motorista para um burro e achar que ele vai dirigir porque tem uma carteira de motorista. É necessário, a carteira de motorista vai provar muita coisa. De repente, vai provar legalmente para a gente que ele passou por todo o processo e, em tese, ele é um motorista. Não está escrito ali se ele é bom ou ruim. Está escrito que ele é um motorista. Agora, não basta você simplesmente confeccionar uma carteira de motorista e dar para um burro. O burro não vai virar motorista por causa disso. Eu acho que você deve aprofundar um pouquinho o que a gente fala aqui, para não pensar, para não fazer corte de boiada, corte de batelada. Aqui a gente é um pouco mais profundo. É o corte de boiada, o corte de batelada, exatamente o que querem fazer com a gente. Querem que a gente não pense. Querem que você me questione por eu ter falado isso. De cara, você quer simplesmente... Não é quer. Alguém que fez a sua cabeça sem você saber, acha que você deve se afastar de pessoas que pensam como eu, que pensam como o Hélio Calazans, porque nós somos um risco. Nós somos um risco porque a gente está ensinando exatamente a arte, ou reaprendendo a arte do questionamento. Voltando unicamente para o meu médico, que eu falei que ia passar a fala até para o Wellington, ele diz que está broxante. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, se um médico for médico de verdade, ele vai responder ao conselho, vai perder o registro, e se bobear, vai em cana, porque ele é obrigado a obedecer protocolos. Então, na realidade, nós estamos acabando com a figura do médico e estamos criando o operador de medicina, o operador de saúde, que daqui a pouquinho a gente pode comprar um app, e fazer isso. Porque o que eu preciso? Eu preciso fazer exame, estou sentindo isso, o que faço? Peça tais exames. E, a partir de tais exames, você chega, confronta ele com um protocolo e toma a medicação que está no protocolo. Bem, eu não preciso de ninguém para fazer isso. Se você me der um app, eu faço isso. Me dá um app que eu baixo ele aqui e, simplesmente, a hora que eu sentir alguma coisa... Porque o que acontece? Hoje o cara sente sintoma, doutor, estou com falta de ar. Aí o doutor olha para você e fala assim, olha, segundo o protocolo eu não posso fazer nada. Eu tenho que ter o resultado positivo seu. Tá? E é o seguinte, mas agora você não tem condições de fazer o exame porque vai dar um falso positivo, um falso negativo, e toma aqui um pouquinho de Novalgina, vai para casa e espere 5 dias. 5 dias depois você volta, já com o pulmão para o lado de fora, com os olhos esbugalhados, sem dormir, com falta de ar. Aí ele chega e fala assim, agora vamos fazer o teste. Você está com Covid. Se você tivesse feito o tratamento 5 dias atrás, você provavelmente estaria salvo. Agora é o seguinte, nós vamos te entubar, que a relação de proporção de negócio é de 7-1, mais ou menos. A gente é 8-2, né? 80% dos entubados morrem. Por quê? Porque não houve tratamento precoce, preventivo,
preditivo. Existe uma diferença entre preditividade e preventividade. Preditividade é quando você prediz que algo vai acontecer acompanhando um item específico. Pode ser um exame de sangue, pode ser um oxímetro, pode ser qualquer coisa. Aí você tem uma coisa chamada preditividade. A preditividade, você bota o seu oxímetro, você está com 98, beleza. No dia seguinte, 97. No outro dia, 96, você simplesmente, preditivamente, sem nenhum tipo de exame, você chega à conclusão que no outro dia vai estar 95, 94, 93 e você vai se ferrar. E você entra com o tratamento. Isso daí é um tratamento preditivo. Nós temos manutenção. A área mecânica, de vez em quando, parece medicina. E é medicina de máquina. Então, é o seguinte, é preditivo. Preventivo é quando não importa se o oxímetro dá 98, nada. Você simplesmente entra com aquela medicação preventiva. Tá? Então, agir preditivamente é uma coisa, agir preventivamente é isso. Quem deveria estar falando isso era a Organização Mundial de Saúde, eram médicos, não um reles mecânico como eu, de 5ª categoria, apertador de parafuso. Mas vocês têm que fazer isso. Vim até aqui para ver com a gente, porque o mundo real não permite. Um profissional hoje, mesmo que seja bom, ele tem que se calar e engolir tudo isso aí, porque faz parte desse processo totalmente identitário. Vocês não sabem como isso tudo é identitário. Como toda essa situação, esse monte de diplominhas na parede que não levam a nada. Levam assim, levam se o cara for bom, como eu falei. Não adianta você pregar uma carteira de motorista para o seu burro na parede, que ele não vai saber dirigir, porque tem aquela carteira. E nem tem a garantia que, se você deu aulas efetivas para ele, ele aprendeu. Você apenas emitiu. O mercado é que vai falar isso. Então, isso daí é um retrato do que nós temos hoje. Vou passar a palavra para o Chico aqui e depois a gente faz a rodada final aqui para liberar o Wellington, que o Wellington já deve estar começando com aquela fome baiana atacando ele. Ele já está praticamente pela hora do almoço, a gente está na hora do café. Então, Chico, bola contigo. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui.